Ser auditor fiscal da Receita Federal é o sonho de muitos concurseiros que começam a estudar para a área fiscal. Mas será que focar logo no começo da sua jornada, já nesse concurso específico, seria bom para você? Olá, eu sou o Alan Pereira, sou auditor fiscal e sou professor na Coruja, e hoje nós vamos tratar desse tema. Será que vale a pena você focar logo no começo da sua jornada no concurso de auditor fiscal da Receita Federal? Para a gente analisar isso, nós temos que entender alguns aspectos. Primeiro deles, por que esse concurso é tão atrativo? Por que ele chama tanta gente? Por que ele brilha aos olhos? Em primeiro lugar, vem o fato de ser um órgão federal. Então, se você quer ser auditor fiscal em um órgão federal, a única maneira é a Receita Federal. Não existe outro órgão que faça isso. E por que nós iríamos querer um órgão federal? Normalmente, isso tem muito a ver com os locais de lotação. Aquela pessoa que tem o sonho de ser auditor fiscal, mas que quer, em algum momento, voltar para sua própria cidade, morar perto dos pais, morar perto da família, normalmente já passa pela cabeça, logo de início, a ideia de ser auditor fiscal da Receita Federal. Porque ali você terá a oportunidade ou de morar na sua própria cidade ou de morar muito próximo, já que o órgão é nacional e está distribuído por todo o território do país. Em segundo lugar, por que esse concurso é tão divulgado? Por que ele chama tanta atenção? Por que tem tantos sites, tem tantas empresas falando sobre ele? Justamente por conta do primeiro ponto, como muitas pessoas são atraídas para esse concurso por conta da visibilidade, por conta da atuação em todo o território nacional. Os cursos, as mentorias ficam muito de olho nisso e publicam notícias, publicam artigos, posts. A demanda para isso é muito grande. E qual que é o efeito ruim disso? Normalmente existe um exagero, existe um pouco de sensacionalismo quando se quer divulgar o concurso da Receita Federal. É comum você olhar posts dizendo concurso em breve, a Receita pediu autorização, o órgão está se organizando para um novo certame. E isso não significa nada. Você só tem notícias concretas em relação ao concurso quando ele está autorizado. Antes disso, é meramente movimentação. Às vezes essa movimentação ela pode nem sequer existir, mas o movimento de ter alunos querendo o concurso já é um fato que faz com que as empresas comecem a divulgar essas informações. E isso nem sempre vai te ajudar na sua caminhada. E olha, eu vou te falar, eu sou especialista nesse assunto porque eu cometi esse erro. E um pouco mais pra frente no vídeo eu vou contar como é que foi a minha história em relação ao concurso da Receita Federal, e aí você vai entender o problema que pode acontecer com você também. Mas antes disso, vamos entender uma coisa. Se você focar logo do começo no concurso da Receita Federal, que mal será que isso tem? Será que de alguma maneira você ficaria prejudicado? E eu posso te dizer que sim, de certa forma você pode se prejudicar. Isso porque o concurso de auditor fiscal da Receita Federal tem matérias específicas e muito peculiares que não caem em nenhum outro fisco. Os fiscos, seja municipal, estadual ou federal, eles têm atribuições tributárias, todos eles. Porém, a Receita Federal tem uma atribuição a mais, que nenhum outro fisco tem, que é lidar com a parte aduaneira. A entrada e a saída de mercadorias pela fronteira do país, pelos portos, pelos aeroportos, são atribuições da Receita Federal. Matérias como legislação aduaneira, comércio internacional, direito previdenciário, administração pública, administração geral, são matérias que ou definitivamente não aparecem ou quase nunca vão aparecer em nenhum outro concurso de auditor fiscal. E o que isso significa no final das contas? Que você está colocando uma energia e um esforço em algo que é específico desse concurso e está deixando de colocar energia na construção da sua base. E assim você deixa de aproveitar uma oportunidade de estudar para um fisco estadual ou de estudar para um fisco municipal. E agora falando de efeitos práticos, será que vale a pena você ir para um fisco estadual ou municipal? Eu posso te afirmar que sim. Primeiro ponto, em relação à localização. Hoje é muito comum que os fiscos estaduais e municipais sejam muito bem estruturados. Então na sua cidade com certeza tem um fisco estadual presente e por vezes, se a sua cidade tiver um porte considerável, também tem fiscos municipais ali. Outro ponto é que existem muitos concursos de auditor fiscal que quando você entra no órgão você descobre que o teletrabalho é algo que está bem disseminado hoje em dia. Então não é incomum você ver um auditor fiscal que é lotado lá no Amazonas, mas na verdade ele mora no Rio Grande do Sul, ele mora em São Paulo e executa o teletrabalho. É claro que isso são políticas que o órgão pode modificar a qualquer momento, mas o cenário hoje é esse, que existem sim muitos auditores fiscais trabalhando nas suas cidades, nas suas casas, prestando serviços para um órgão de outro município ou de outro estado. Terceiro ponto, remuneração. A remuneração dos fiscos estaduais hoje, quase todos, são mais atrativos que o concurso da Receita Federal e muitos municipais se equiparam ou até superam a Receita Federal também. Então isso é algo que você tem que levar em consideração, porque se antigamente a Receita Federal era o melhor concurso, o que melhor pagava, hoje em dia não é bem assim. Porém, se você quer montar uma base de área fiscal sólida, você terá que abrir mão dessas matérias que são muito específicas da Receita Federal e terá que colocar matérias que nem sempre são cobradas na prova de auditor fiscal da Receita Federal. Por exemplo, estudar a trinca de direitos, civil, penal e empresarial, que ultimamente não tem caído nos concursos da Receita Federal. Você terá que estudar TI de uma forma muito mais aprofundada, porque a última prova de 2023 cobrou apenas uma parte pequena de ciência de dados, enquanto nos fiscos estaduais
é cobrado TI pesadamente, muito complexo, muito profundo, valendo muito ponto, e você tem que se preparar adequadamente para ter uma boa base para a área fiscal toda. E aí você consegue escolher as oportunidades que vão surgindo ao longo do caminho. Existem muitos concursos que você consegue virar para eles a partir do momento que eles são autorizados. Inclusive, a minha recomendação seria essa, que você focasse na Receita Federal, se essa é a sua intenção, somente quando o concurso estiver autorizado, já com dados, já com a publicação de um decreto dizendo que o concurso vai acontecer. Aí sim é a hora de focar. Se não, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu comigo. Eu comecei a estudar para auditor fiscal em 2015. E o meu foco era exclusivamente Receita Federal. Eu comecei a estudar logo um ano depois de ter o último concurso, que tinha sido em 2014. E já naquela época existiam muitas notícias dizendo: concurso da Receita Federal em breve, está esquentando mais um concurso da Receita Federal, o órgão está se movimentando para o próximo certame. E essas notícias normalmente nos dão ânimo para continuar estudando. Assim sendo, eu estudei 2015, 16, 17 e 2018 esperando essa prova acontecer. E ela não aconteceu. Mas as notícias sempre estiveram lá, sempre falando as mesmas coisas. Eu me cansei e pausei os meus estudos em 2018, fiquei um tempo afastado dos concursos e retornei somente quando o concurso da Receita Federal foi autorizado, que aconteceu em julho de 2022. Ou seja, veja só, o último certame tinha acontecido em 2014. A próxima autorização aconteceu somente 8 anos depois, 2022. E qual foi o custo para mim? Eu não estava preparado para nenhum dos fiscos estaduais muito bons que saíram no meio do caminho, para nenhum dos fiscos municipais. Eu parei os meus estudos e fiquei desestimulado, passei anos sem estudar, e quando eu decidi voltar a estudar, já foi na hora da autorização. Provavelmente eu teria tido um aproveitamento, um desempenho, uma eficiência melhor se eu tivesse focado na área fiscal e aproveitado as oportunidades que tivessem aparecido ali, e não apenas esperado o concurso da Receita Federal acontecer. A nossa recomendação é que você estude para a Receita Federal, se essa é a sua intenção, apenas quando o concurso estiver autorizado, e que, enquanto isso não acontece, você prepare sua base de área fiscal como um todo. Feche o seu ciclo de matérias básicas, elas são muito importantes, são muito grandes e você precisa se aprofundar. E isso sim, com certeza vai te ajudar a migrar para a Receita Federal, se essa for a sua intenção no futuro. Mas me diz aí, você já começou focado na Receita Federal? Por acaso fez esse movimento de começar por lá, depois migrar para os fiscos estaduais? Ou pensou melhor na hora de fazer isso assistindo esse vídeo? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, comenta aqui pra gente saber disso, curta e compartilha para colaborar com o nosso trabalho, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!